fechado lá, não tem como ela sair. Fica tranquilo. Tá. Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. Cristo vive, amém? E esta é a alegria que temos, de saber que temos um Deus que está vivo, um Cristo que está olhando por nós, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades, temos um Deus que cuida dos seus filhos. É uma alegria poder estar mais uma vez participando deste momento de culto, de louvor, de adoração, de meditação na palavra do nosso Deus. Nós vamos iniciar esse tempo clamando a Deus, pedindo ao Senhor que Ele derrame as suas bênçãos sobre nós, para que possamos sermos mais uma vez abençoados, para que possamos ser tocados pela Tua palavra, confortados pelo Teu Santo Espírito. Vamos orar. Pai Santo e Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos ser os Seus filhos, de podermos ser Seus filhos, ó Pai, de podermos estar na Tua casa. Ó Deus, obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu. Obrigado porque um dia, Senhor, as Suas misericórdias nos alcançou. E por isso, ó Deus, nós podemos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, podemos ter acesso ao Pai. Obrigado pela salvação que temos na pessoa bendita do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que se entregou por amor de nós, que se entregou por amor do mundo. Ó Deus, obrigado. Nós pedimos e clamamos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre este tempo que estamos aqui nessa transmissão, que vidas possam ser alcançadas, que a Tua palavra, Pai, encontre guarida em nossos corações, e que o Senhor use poderosamente como instrumento nas Tuas mãos o Teu servo que está com a responsabilidade, ó Deus, de nos trazer a Tua palavra nesta noite. É isso que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos iniciar louvando ao Senhor com um cântico já antigo, mas que fala muito aos nossos corações. Eu comecei a saudação dizendo: Cristo vive. E é este cântico que nós vamos cantar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não há temor. Nós temos essa convicção. Vamos louvar ao Senhor. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está. Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa é a esperança que temos em Ti, meu Deus. Próximo cântico tem como título, uma oração ao Senhor que diz que nós entregamos o nosso coração ao Senhor, nós entregamos as nossas vidas, o nosso tempo, tudo que temos em nós, ó Pai, nós entregamos a Ti, meu Deus. Vamos orar ao Senhor em forma de canção, entregando ao Senhor as nossas vidas. Estamos enfrentando um inimigo invisível que nos separou e isolou socialmente. Isso tem levado a muitas dificuldades financeiras às pessoas mais vulneráveis.
vulneráveis. Nós, como Igreja do Senhor, queremos socorrer nossos irmãos, assim como Jesus nos ensinou. Para isso, estaremos recebendo doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene em nosso prédio de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. Você também pode entrar em contato conosco no telefone 5816-8189 e o WhatsApp 934843469 e saiba como fazer sua doação monetária. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11:25. Vamos nos aproximar em amor. Boa noite a todos, paz seja convosco, você que está aí desse lado aí da tela nos assistindo daí, e nós que estamos aqui deste ladinho, num número reduzido, né, devido a tudo que tem acontecido. Então, nosso boa noite, que Deus nos abençoe nesse momento, que o Senhor fale ao seu coração, dentro do tempo que a gente vai falar aqui hoje, né, e que esse tempo, creio em Cristo, está passando, né, já vai passar. Amém? Então, primeiramente, queria... Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, né? Vou estar falando com vocês hoje a respeito de ortodoxia humilde, né? O tema que a gente vai trabalhar nessa noite aí. E para iniciar, eu gostaria de iniciar com uma oração, né? Vamos começar pedindo a Deus a boa mão dele, a direção dele, e que a gente possa transmitir tudo aquilo que a palavra do Senhor nos traz, né? Para este momento, e que ele nos auxilie, tanto na pregação, no ensino, quanto também no entendimento. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. Vamos fazer uma oração, clamar ao nosso Deus, pedir pelo seu socorro. Grande Deus, glórias sejam dadas ao teu maravilhoso nome. O Senhor é Deus sobre todas as coisas, Pai. Pai da eternidade, Criador dos céus e da terra, dono do universo, Senhor. Obrigado, Deus, porque nada foge ao seu controle. Nada, Deus. Absolutamente nada. Nem a poeira que paira no ar está num lugar que ela não deveria. Porque o Senhor, tudo controla. Obrigado, Deus, por esse conforto. Obrigado, Deus, por essa segurança. Não estamos jogados ao vento. O Senhor está conosco. Obrigado, Deus, também, e nos leva, nos conduz nesse tema. A gente vai falar, Pai, a respeito de ortodoxia, a respeito de ensino, a respeito de doutrina, mas de forma humilde. Nos ajuda a ter humildade, Pai. Teu povo, as pessoas, em todas as esferas, mesmo aqueles que não te conhecem, todos nós precisamos da humildade. O Senhor é o nosso maior exemplo de humildade. Por isso, Deus, invada este momento aqui com bastante humildade, me dê humildade também para passar o que precisa aqui. Sei das minhas limitações, Senhor Deus, e que quem está aí também ouvindo deste lado, que o Senhor possa agraciar também com essa virtude maravilhosa, essa graça do Senhor, que é a humildade. Assim nos conduza, eu lhe peço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos lá, eu vou projetar aí para vocês, esse é o nosso tema que a gente vai trabalhar, ortodoxia humilde, uma resposta cristã à cultura do ódio, né? Como cultura do ódio, deixa eu ver se... Ok aí? Parece que tem... Como cultura do ódio, o que eu quero dizer, né? Hoje a gente está vivendo tempos em que as pessoas estão politizadas, né? As pessoas têm uma posição muito firme a respeito dos assuntos que estão aí em voga, né? Isso faz com que essa polarização, as pessoas comecem a ter tantas divergências, né? Que tudo que você vai falar, você está tomando um grande partido, você é rapidamente rotulado, né? E nisso, infelizmente, muitos estão brigando, né? Um tem que ficar com ódio do outro, com o posicionamento que o outro vai tomando.
E talvez, né, eu creio, não talvez, mas eu creio que a resposta, o cristianismo tem uma resposta para esse momento. Essas conversas que a gente pode ter, para esses debates que vão surgindo. O debate é bom, uma conversa boa, enriquece, mas muitas vezes pode estar faltando uma dose cristã aí, e essa dose pode vir pela humildade, tá? Eu vou projetar aí, ó, hoje está muito assim, eu odeio evangélico, negros, gays, católico, nordestino, tem um monte de coisa que a gente vai odiando aí, né? Enfim, coloquei o último aí, que todo mundo só gosta de cunhado, né? Então, nos debates, a gente está muito no... a gente tem, coloca muito sentimento, muita emoção em algumas opiniões que a gente tem. Isso vai rachando muitas vezes famílias, né? Vai rachando irmãos de sangue, de igreja. Isso tem causado um certo movimento em nosso meio, no nosso Brasil, por várias coisas que estão acontecendo. E a gente tem vivido algumas coisas que a gente tem se distanciado e muitas vezes pode ser movido por esse ódio, por essa raiva de não estar concordando com você, e um simples comentário pode fazer com que a pessoa se encha de ira, né, de raiva a respeito daquele assunto, né? Então aqui a gente vai tentar primeiro definir os dois pontos: ortodoxia e humildade. Como o nome não é comum, ortodoxia é aquele padrão, é um padrão que tradicionalmente, né, vai se passando um para o outro, a gente vai aprendendo algumas coisas, vai cercando os nossos ensinos, e conforme você vê que as cercas estão bem firmadas, que quem tentou ultrapassar aquela cerca, né, se deu mal porque caiu em heresia, e heresia é um ensinamento fora da Bíblia, né, caiu em heresia. A ortodoxia fala que existe um padrão, um sistema teológico, um sistema doutrinal. Quando eu falo doutrinal, é um ensino que a igreja vai recebendo, em qual algumas verdades vão sendo absolutas para a igreja, que há uma concordância em todo o corpo da igreja como aquilo é certo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Isso é uma verdade que a gente deve defender sem nenhuma hesitação. E isso é uma coisa que a gente vai transmitindo um para o outro, e a gente não abre mão. Então a ortodoxia é não abrir mão daquela verdade. A gente tem uma verdade e a gente a sustenta. E aí o outro ponto, do outro lado, é como a gente pode sustentar isso, né? Como que a gente sustenta essa ortodoxia, esse ensino que a gente entende que é correto, que está condizendo com a Bíblia, de forma humilde. E o que é ser humilde, né? Humilde é não ser vaidoso, é reconhecer, ter, né, ou praticar, tentar praticar, ou manifestar ali a virtude de ser modesto, de entender as suas próprias limitações, entender que a gente não sabe tudo, que muitas vezes a gente não é salvo pela firmeza da nossa ortodoxia, né? Não é isso que nos salva, e a gente deve entender que a gente deve ser modesto, humilde, que a gente não sabe tudo, não podemos ter a síndrome de Deus. Então esses dois pontos: ser muito firme no ensino e não abrir mão de grandes verdades que nós vamos passando. A ortodoxia também tem a ver com uma forma, né, um formato que a gente vai passando de um para o outro, que aquela forma a gente não abre mão, mas que isso seja de forma humilde, né? Que a gente transmita os nossos pensamentos, os nossos pareceres de forma com humildade, né? Que contenha humildade, ok? Então vamos lá. Sobre dois pontos que eu acredito que pode nos ajudar aqui e ajudar você, que talvez esteja enfrentando esse momento, brigou com alguém, né? Teve uma opinião muito divergente. Hoje o Facebook, as redes sociais, o Twitter e todas as outras que alguém manifesta uma opinião, essa polaridade que está acontecendo entre as pessoas tem gerado animosidade sem fim. Acredito que dois pontos aqui sobre ortodoxia, então dois ensinamentos aqui podem nos ajudar a frear um pouco isso, né? Tem vários outros, eu trouxe dois. Um é a soberania de Deus e a outra é a imago Dei. E eu vou explicar uma a uma aqui. Como soberania de Deus, deixa eu voltar aqui. Como soberania de Deus, eu queria que a gente tivesse o seguinte vislumbre: Deus controla todas as coisas e Ele é soberano sobre todas as coisas. E esse ensinamento, talvez um dos mais fundamentais da Bíblia, pode nos ajudar nas mais diversas áreas, se a gente tiver uma visão de que Deus está no controle, que Deus não perdeu o controle. Porque quando a gente vê uma opinião de um lado, opinião de outro,
e a gente começa a se debater sobre isso, e cada um fala uma coisa, e muitas vezes um fala metade de uma coisa, você concorda, aí o outro vai falar outra coisa totalmente oposta, e você fala, uau, mas quem está certo? Meu Deus, para onde eu vou? E a coisa começa a ficar meio perdido, você vai se sentindo angustiado, até algumas pessoas vão falando assim, desliga a televisão neste momento, porque você não sabe quem está certo. A gente estava até conversando aqui, que número será que está certo a respeito dos casos que estão saindo? É 50 mil? É 30 mil? É 2 mil que faleceram? Quantos, né? Alguém está guardando a informação? Nessa era da desinformação também, né? Tem muita guerra em torno disso, e a gente pode se sentir, como cristão muitas vezes, como filho de Deus, perdido a esse rendezvous de opiniões, né? Esse rendezvous de notícias que vão surgindo. E aí Deus faz a gente lembrar, eu estou no controle. As nossas divergências são um ato de Deus. A nossa cultura, o que eu quero dizer com isso? A nossa cultura, a formação das línguas, a forma com que a gente se espalhou nesse mundo é um ato de Deus. Lá em Babel, ele foi lá, antes ainda, né, em Gênesis ele fala assim, eu quero que vocês encham a terra, vocês se distanciem um do outro, criem culturas, cria suas próprias línguas, né, o seu próprio povo. E em Babel, ele vai lá e distribui línguas diferentes. Então a divergência já nasceu ali a ponto de um não conseguir entender o outro. Isso veio de quem? Isso veio do Senhor. E o que isso é bom no nosso entendimento? Isso é bom porque Deus está dando um caminho de graça, um campo de graça. Quando uma pessoa não entende a outra, ela está tendo a oportunidade, um campo de graça para atuar. Quando há uma divergência, alguém pode estar ali com uma probabilidade de poder ensinar, né, uma possibilidade de poder ensinar a outra pessoa a respeito daquele assunto que ela não concorda ou que ela diverge. Então, antes de ser um ato ou uma situação que apenas nos afasta da divergência, ele pode ser um ato, e ele deve ser um ato, o cristão, de oportunidade de aproximação. Ali a gente vê a divergência, né? Se vocês puderem projetar aí, ó, projeta aí, ó. Ali, como cristãos devemos entender que a queda nos afetou muito e que teremos divergência. Então a gente tem que considerar que a queda é algo real, que a gente vai ter divergência por causa da queda, a gente vai ter embates. Culturalmente a gente já tem bastante embates. Se você viajar para qualquer parte do mundo, você vai ter algumas dificuldades ali na cultura, né? Até a gente está tendo dificuldade, porque a nossa cultura tem que estar mudando um pouco. Nessa época a gente não pode se cumprimentar, a gente tem o costume de se encontrar e apertar a mão, então a gente já tem que se acostumar, um pouco incômodo. Eu cumprimento, não cumprimento, né? Eu estou passando a doença, não estou passando a doença. A gente fica um pouco perdido naquilo só por ter mudado um pouquinho. E aí a gente vê que essas coisas, vem de Deus. Deus fez com que a gente se espalhasse nessa terra, tivesse diferenças entre nós. E as divergências devem ser campos de graça, de misericórdia, para que a gente possa atuar. E por saber que Deus está no controle da história, que isso vem de Deus, nós deveríamos então estar mais tranquilos a esse respeito. Foi Deus que criou essas coisas. Deus quer que a gente tenha a oportunidade de nos aproximarmos de pessoas diferentes, com culturas diferentes, para que a gente possa acrescentar um ao outro como um corpo, como a Bíblia sempre nos completa. Sobre a Imago Dei, eu também acredito que ela pode nos ajudar muito, porque com o passar do tempo, a nossa ortodoxia, os nossos ensinos podem nos afastar de algumas pessoas. Pode nos afastar de pessoas homossexuais, pode nos afastar de pessoas que pensam e divergem para nós em doutrinas, pode nos afastar, por exemplo, a gente é da Igreja Batista, né? Você que, né, quem está nos acompanhando aí, nós somos da Igreja Batista, é uma igreja tradicional. Então pode nos afastar de pentecostais, de igrejas não tradicionais. A gente pode ter divergência sobre a opinião a respeito do sono da alma, se a alma dorme ou se ela vai, né, se ela vai direto para Deus assim que a gente morre. Como que acontecerá o arrebatamento da igreja, né? Será no piscar de olhos? Ou como que será se a gente já está vivendo um milênio e a gente pode ter algumas divergências? E como a Imago Dei pode nos ajudar nisso? Tanto no quesito religioso, como no quesito político, como nas demais áreas da nossa vida. No seu trabalho, por exemplo, um assunto não religioso. No seu trabalho, pessoas que pensam diferentes, ou que são diferentes, não praticam a nossa fé. Muitas vezes a gente pode, talvez por um comportamento, seja porque ela tem um comportamento em alguma área da vida dela
dela, diferente daquilo que nós entendemos como verdade, como ortodoxo, que a gente deve obedecer, a gente pode acabar se afastando. E esse afastamento ele pode ser não saudável se a gente não considera uma doutrina como essa. Tanto a soberania de Deus, que Deus está no controle, não perdeu o controle sobre todas as coisas, e a outra é que Imago Dei significa imagem e semelhança de Deus. Aqui eu vou projetar para vocês, e aqui, imagem de Deus. Né? Imago Dei significa imagem de Deus. É um conceito doutrinário, né, de doutrina teológica, do judaísmo, do cristianismo e do sufismo do Islã. Sufismo é a parte mais espiritual do Islã, tá? Essa palavra sufismo, que afirma que os seres humanos são criados à imagem e à semelhança de Deus. E aí eu pergunto, que ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus? Qual ser humano? Qual é a cor dele? Qual que é a etnia dele? Qual que é as preferências sexuais dele? Qual ser humano foi criado à imagem de Deus? Só os crentes? Só os da igreja que da sua comunidade de fé? Não. Todo ser humano foi criado à imagem de Deus. E essa doutrina nos ajuda a ver os outros seres humanos com extremo valor e extremo respeito. Seja qual vida ela conduza, qual caminho ela conduz a vida dela, a gente olha com extremo respeito, porque ali, naquele ser humano, tem a imagem de Deus imprimida nele. Então a gente se aproxima de pessoas que pensam diferente de nós, nos aproximamos. Nós queremos contatos com essas pessoas. Nós não levamos em consideração apenas algum comportamento que ela pode ter em qualquer área que a gente não concorde por causa da nossa ortodoxia, mas porque ela é a imagem e semelhança de Deus, ela é digna de respeito, de afeto, de amor, de proximidade. Ela é uma pessoa digna, assim como todo ser humano é, porque quando Deus criou o homem, Ele disse: o que eu acabei de fazer é muito bom. E se Deus deu uma avaliação sobre a criação dele como isso, é parecendo que Deus dá aquele passinho para trás para olhar, né, uma obra de um artista, né, ele acabou de fazer a arte, ele dá o passo para trás para dar uma olhada e fala assim: o que eu fiz agora é muito bom, é bom. Então, nós, com esse pensamento, com esse ensinamento da Imago Dei, da imagem de Deus, todo ser humano, independente de classe social, independente de etnia, de qualquer coisa, ali está a imagem de Deus. Isso nos aproxima das pessoas, isso nos ajuda neste momento. Então, aquela pessoa que te provocou, ou que você se sentiu provocada por qualquer assunto, nessa cultura do ódio, todo mundo está disseminando ódio, hoje tudo, você tem um monte de ismo, né? Você é do fascismo, você é do esquerdismo, você é do comunismo, você é disso, você é de aquilo, né? Ou você é calvinista, você é arminiano, tem tantos assuntos em todas as áreas, e todo mundo está tão politizado com todas essas áreas, que o nosso sentimento é que tem muito ódio, muita raiva. E de vez em quando, até quando alguém dá uma opinião, se você está num grupo maior e alguém diverge claramente de você num grupo, por exemplo, social de WhatsApp, você pode até esconder, né, que ali não está mordendo os lábios e falar: não acredito, né? Não gostei, não achei que foi legal. E aquele sentimento não é bacana. E o que pode nos ajudar? Deus, o Senhor está no controle de todas essas coisas. Essas divergências existem como oportunidades de graça. Usar isso como oportunidade de graça porque Deus está no controle. E respeitar a outra pessoa porque ela tem a imagem de Deus. Eu queria avançar aqui, eu queria que a gente falasse agora um pouco de humildade. E eu vou pedir para você que está em casa aí, né, para quem está aqui também e quiser fazer esse exercício comigo, o que você está vendo nessa imagem? Seria legal, não sei se alguém está acompanhando, mas se alguém estiver acompanhando aí e estiver habilitado para comentário, está habilitado para comentário, né? Comente aí para a gente deixar depois registrado. O que você vê nessa imagem? O que você, observando, consegue descrever nessa imagem? O que tem nela que nos remete à humildade? É uma imagem bastante significativa para aqueles que conhecem um pouco a passagem. Pode reconhecer ali, talvez claramente, rapidamente, se trata da passagem do lava-pés. Em João 13 fala sobre isso. Sabe o que é mais extraordinário nessa imagem aí, essa pintura? Eu não sei se vocês colocaram alguma coisa aí, mas uma coisa que me chama muita atenção
Primeiro, as pessoas que estão sentadas lá na mesa, que estão lá no fundo, que a gente entende os seus apóstolos, né? A ideia é o lava-pés que Jesus faz com os apóstolos. Alguns colocam a mão na cabeça. Alguns parecem estar, meu Deus, o que ele está fazendo? Que atitude é essa que ele está fazendo? Outros ali, ó, mais do lado, né, do fundo, pelo menos quando eu estou de frente para a imagem do meu lado direito, atrás do fundo aqui que a gente imagina ser Pedro sentado, um tentando olhar por cima do ombro, falando, eu não acredito que ele está fazendo isso. Meu Deus. Eles tinham acabado de passar pela ceia, e a conversa era quem seria o maior entre eles. Era o maior entre eles a disputa. Quem sabe mais? Ortodoxia muitas vezes tem quem sabe mais, quem é mais ortodoxo, quem é mais bíblico, quem conhece mais a fundo um assunto. E eles estavam discutindo sobre quem era maior que quem. E aí algo inesperado acontece. Jesus pega uma toalha, coloca nos ombros e começa a lavar os pés. Para nós que estamos um pouco distante dessa cultura, não sei se a gente tira muita coisa, assim só de bater o olho e falar que ele lavou os pés, mas para a gente se transportar para aquele tempo, lavar os pés significava a mais humilde de todas as ações que você poderia fazer, do trabalho mais baixo, vamos dizer, não baixo no sentido de desprezível, né? Mas no sentido de menor, de menos importância, talvez tenham palavras mais apropriadas, mas o serviço mais humilde que tem, não mais humilhado. Humilhação é outro, né? É um outro sentido. A gente está falando sobre humildade. Ele vai e coloca, e ele começa a lavar os pés de todos. Talvez no meio da conversa ainda sobre quem estava com a razão ou quem poderia ser maior que o outro, ele começa a lavar os pés. E aí ele se aproxima de Pedro, e ao ir para Pedro, falando o capítulo 13 de João, vai falar que ele lavando os pés, quando ele chega próximo de Pedro, Pedro falou assim, você não vai limpar os meus pés. Porque era costume de quando as pessoas virem almoçar ou comer na casa de alguém, elas lavarem os pés. As terras não tinham asfalto, então todo mundo se sujava ali de pó, né? O pó era muito normal. E aí eles chegavam com os pés sujos, mãos sujas. Muitas vezes eles lavavam apenas uma mão, outras vezes nos jantares mais importantes lavavam as duas mãos. Alguns costumes dos judeus, eles lavavam até o cotovelo, né, para procurar se limpar. Quando alguém tinha um servo que podia fazer isso, o servo poderia lavar os pés, né? Lavar os pés daquelas pessoas que chegavam ali. Era aquela posição mais baixa da casa, que era lavar os pés. Jesus Cristo, ele toma uma posição de fazer, diante de todos os apóstolos que estavam falando quem seria o maior ou quem teria razão sobre um assunto, ele baixa e começa a lavar os pés. Aquele que criou os céus e a terra, que criou o ser humano, por só sua boca falar, por só uma ordem, ele sai de criador do universo a lavador de pés. E ali, muitas vezes, a nossa ortodoxia, ela vem muito também pelo exemplo. Uma verdade muito profunda, que é o caso da humildade, muitas vezes deve vir também com exemplos muito profundos. Muitas vezes você ficando quieto numa situação, não dando a tréplica ou não dando a réplica, é o maior exemplo que você poderia dar de humildade. Em vez de mostrar, talvez, uma situação que você está num grupo discutindo, tentar ser prático aqui nesse momento, você está discutindo num grupo, houve uma divergência, você está começando, ali a coisa está um pouco mais acalorada, seja nas redes sociais que a gente está usando bastante para esse distanciamento, você chama a pessoa no particular, a sua resposta talvez seria fantástica, e seria muito legal você mostrar para todo mundo que você estava com a razão e a pessoa não. Você chama a pessoa no particular, fala apenas com ela, fala de forma amorosa, fala que compreendeu e entendeu o posicionamento dela e que você encontrou algumas informações que podem talvez elucidar, deixar mais clara aquela posição que vocês estavam conversando. Você não expõe a pessoa, não coloca no grupo, você fala no particular com ela, porque ela vai notar que você está preservando talvez a imagem dela, está preservando todo aquele ambiente que talvez outras pessoas lendo as mensagens pode estar um pouco mais acalorado, porque você queria ensinar algo profundo, mas você teve que também se tirar um pouco do seu ego, tirar um pouco daquela situação. Quando Jesus Cristo começa a fazer isso, os discípulos falam, meu Deus, se esse é o Criador do universo,
Se esse é o homem que pisou sobre as águas, ali a gente podia imaginar João, talvez, desesperado, Tomé, Mateus, Filipe, desesperado com aquela situação, falou assim: se ele está fazendo isso, o que eu tenho que fazer? Se esse, o meu mestre, está me dando esse exemplo, qual que é a minha atitude para com as pessoas agora? Se ele é o rei do universo, que criou todas as coisas, se ele fez morto ressuscitar na nossa frente, se ele multiplicou pães, e hoje ele desce no menor nível que tem dentro dessa casa, e começa a lavar os nossos pés, a ponto de Pedro, quando você vê a imagem lá, produz lá. Eu achei muito interessante essa ideia. Parece que Pedro ali, se a gente imaginar que seja Pedro, ele não ousa olhar para Jesus. A vergonha é tanta, ele está tão humilhado com aquela situação do rei do universo, do puro, do santo, daquele que não tem nenhum defeito, lavando os pés dele, lavando pés de pecadores. Ele fala: como que eu posso querer ser alguma coisa? Como eu posso querer ser o primeiro em algum lugar? Ele está vindo aqui se servir. E ele falou assim: ó, vocês sabem que no mundo vocês têm patrões, né? E eles mandam. Tem uns benfeitores, são chamados de benfeitores. Para vocês, porém, não será assim. Vocês serão assim. Quem quiser ser o maior entre vocês deve servir. Deve ser o mais humilde. Deve fazer as coisas mais humildes possíveis para poder servir. Muita eloquência, muitas vezes, muito conhecimento, muitas vezes, traz soberba. Te afasta da humildade. Te afasta daquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Que aquele que quiser ser muito grande no nosso meio, ele deve servir a todos. Agora imagina comigo, se esse pensamento invade a cada um dos crentes, se esse pensamento invade as nossas instituições, o Legislativo, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, imagina todo mundo não querendo ser maior um que o outro, considerando o outro superior a si mesmo, e todo mundo trabalhando em prol do outro. Imagina se esse pensamento, ensinado pelo nosso Senhor, invade as instituições, invade a igreja dele. Ninguém querendo ser maior do que ninguém dentro da igreja. Ninguém, porque se é professor, é maior do que alguma coisa, ou sabe mais que alguma coisa. E se aquele conhecimento vem, ou se aquele saber mais é um saber mais, porque Tiago vai dizer que aquele que sabe mais, mostra pelo seu comportamento, ensine. Seja apto nesse ensinamento, né? Seja humilde nesse ensinamento. Vou passar aqui. Essa é uma capa, né, de um livro do Jonas Madureira, para quem tiver interesse. Ele não vai falar sobre humildade, ele vai falar da nossa inteligência sendo humilhada, porque diante de um Cristo como esse, a gente nunca sabe o suficiente. Ninguém pode dizer que sabe tudo sobre ele, ou que sabe todas as coisas, e junta todos os pontos da Bíblia. Realmente, quando a gente lê a Bíblia, ou fala de Jesus, falando sobre esse tema, é humilhante, realmente nos humilha. Então a nossa inteligência é humilhada diante de uma sabedoria e diante de um ser, diante do nosso Mestre Jesus. Ok? Então onde está isso na Bíblia? Então, para a gente enfatizar, ver esses pontos na Bíblia, da ortodoxia e da humildade, a gente vai até 2 Timóteo, né? Para quem quiser pegar na sua casa aí a Bíblia e acompanhar, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu projetei para ficar um pouco mais fácil, né? Mas quem quiser acompanhar aí na sua casa. Aqui no primeiro, a gente vê a parte da ortodoxia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo, que habita em nós. Mantenha o padrão. Existe um padrão. Existe um ensinamento correto. Existe uma coisa certa e uma coisa errada. Muitas vezes a gente vive num mundo de relativismo, onde parece que existem várias verdades, mas não é bem assim. A Bíblia, ela mostra para nós que existem coisas certas, existem coisas erradas. Existem comportamentos certos e existem comportamentos errados. A Bíblia não nos ensina ou não nos incentiva a não falar que as coisas estão erradas. Ela incentiva. E nós devemos fazer isso. Falar do erro, falar que a pessoa desviou de um padrão bíblico.
Então Paulo ensina a Timóteo a falar: Timóteo, ensina as pessoas que existe um padrão e esse padrão deve ser ensinado. Esse padrão está nas sãs palavras, nas escrituras sagradas, né, que você deve transmitir com fé, com amor. Você ouviu de mim, você deve transmitir isso para as pessoas. Então, existe um padrão, existe uma ortodoxia. Existem realmente doutrinas que nos afastam da heresia. Existem ensinamentos que, se a gente não atentar para a Bíblia, que ela nos ensina, certamente nós cairemos em heresias. Aconteceram diversas heresias a respeito do próprio Senhor Jesus, se ele era um Deus, até chegar a falar que ele era apenas um espírito, se ele era de corpo, né, se ele tinha carne e osso. Então estas coisas nós temos que saber. Jesus Cristo tinha carne e osso. Ele era 100% homem, 100% Deus. Isso é uma doutrina. Isso é um conhecimento ortodoxo que a gente deve sustentar e ensinar. E que fora disso é um erro. Então a gente não estaria mantendo o padrão. Só que como os padrões vão ser passados, é que Paulo também não deixa Timóteo sem o resguardo, né, de ensinar. Ele falou assim, e aí vem a parte da humildade. Digo mais uma vez que não se envolvam com discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Ele falou que você deve manter um padrão e deve ensinar esse padrão. Mas como deve passar? Você deve ser ortodoxo. Você deve conhecer as verdades de Deus, se aprofundar nas doutrinas de Deus, mas você deve ser humilde. Olha, eu vou destacar aqui, quando a gente usando aqui aquela soberania de Deus, uma das primeiras que a gente falou aqui, você deve ter a esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Quem convence no mais profundo ser é Deus. Nós podemos ter os melhores argumentos, nós podemos tentar fazer da melhor forma possível, mas quem conduz ao arrependimento, quem conduz à boa reflexão, que muda, é Deus. E você deve ter a esperança nisso, na soberania de Deus, que Deus é quem guia, é Deus é quem convence. Através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, nós somos convencidos. E isso deve ser feito com humildade. Você quer ensinar alguma coisa com alguém, ou quer falar da divergência que você tem com alguém, aqui temos uma instrução cristã de como isso deve ser feito. Você deve ser paciente, você deve ser amável. Se você quer ensinar ou mostrar para as pessoas alguma opinião diferente da sua, você tem que estar apto a ensinar. Você deve conhecer o assunto e você deve mostrar todas as nuances do assunto, para que você não coloque o assunto numa mesa ou enfie a goela abaixo uma opinião, muitas vezes apenas nossa, sem respaldo nenhum. A gente está ouvindo e está sendo desinformado de tantas formas, de tantos jeitos, que a gente mais ou menos escolhe um veículo de comunicação da nossa preferência e muitas vezes sai afirmando como se fossem verdades absolutas, e a gente muitas vezes não questiona. A gente questiona muitas vezes a Bíblia, mas se algum veículo de comunicação falou alguma coisa, ou algum jornal falou, a gente acredita como se fosse a maior verdade absoluta do mundo. E muitas vezes não é, e é por isso que tem tanta divergência, porque não é. A verdade está na Bíblia, a verdade está nas Escrituras. Quando a gente recorre a homens e as informações, tem tanta ideologia, tem tanto interesse por trás de uma notícia, que a tendência é que quando a gente for falar com uma outra pessoa, você fala de um número hoje, a outra pessoa provavelmente já ouviu uns 3 ou 4 diferentes. E aí vai por preferência de canal de onde você ouviu. E aí, se você acredita que você tem a resposta correta, ou que você tem alguma coisa para passar sobre algum assunto, qualquer assunto que apareça, seja apto a ensinar. Faça isso de forma amorosa. Amém? Passando aqui, porque por mais que as pessoas reconheçam que estão erradas, elas não aceitarão argumentos soberbos. A humildade, ela aproxima. Quando você fala com amor, quando você fala e usa palavras que não riscam uma faixa, né? Fala assim, eu não concordo com nada do que você acabou de falar. Minha opinião é totalmente diferente da sua. Quando você faz isso, você pega uma faca, né? Que fala, lembra risca a faca, não sei se vocês conhecem esse termo.
Fala que você vai no risca-faca quando, né, aqueles lugares, aqueles bares, né, que tem muita bagunça e pode sair morte lá. Você é como se estivesse riscando uma faca e falar assim, a partir desse momento nós vamos entrar em briga, em guerra. Né? Então, por mais que você tenha uma verdade, seja um ortodoxo correto, tenha um ensinamento correto, uma doutrina, um padrão, se você falar de forma soberba, as pessoas não ouvem. Você pode até ganhar o argumento, e muitas vezes está muito envolvido nisso. O foco do cristão não é ganhar argumentos, porque muitas vezes a gente ganha o argumento e perde o coração. A gente falando de forma soberba, a gente pode até estar certo. Tem algumas pessoas que quando começam a escrever, você vê extremamente muita soberba. E ela está mais afastando as pessoas do que aproximando. Só quer estar certa, só quer ganhar no argumento, mas quer afastar a pessoa. Né? Então, por mais que as pessoas reconheçam que estão erradas, se ela percebe que aquilo sai de forma soberba, ela não aceita o argumento. É muito difícil alguém aceitar o argumento de uma pessoa soberba. Até Deus existe a soberbos, né? Deus existe a soberba, mas dá graça ao humilde. Então, a humildade é um ponto que a gente deve tentar buscar. Isso é ortodoxia humilde, para a gente tentar definir. É defender a verdade com lágrimas nos olhos, com empatia, com amor, sabendo que a queda afetou as pessoas. Hoje nós pensamos diferentes, Deus está no controle disso. As pessoas têm a imagem de Deus, elas são dignas de respeito, então fale com respeito às pessoas. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele, sendo o Criador do universo, ele lavou os pés de pecadores. Ele desceu e mostrou para todo mundo como é que deve ser feito. Ele falou assim, o maior que tem está servindo a todos. Então eu exijo isso de vocês. Eu quero que vocês, que são meus seguidores, façam o mesmo. Houve um ponto de divergência, Deus está falando assim, há um ponto aqui de oportunidade, de graça e de misericórdia para abrir para você. Para quê? Para mostrar humildade. Para mostrar que você tem alguma coisa para ensinar, mas que isso deve ser feito com bastante amor, com bastante paciência. Paciência significa que as pessoas não aceitarão nossos argumentos de uma hora para outra. E se você estiver seguro sobre as Escrituras, ou sobre algum ensinamento que você fala, está condizente com o caminho cristão, Deus fala assim, então seja apto a ensinar isso daí. Gaste tempo, invista nisso daí. Não chegue dando uma frase feita, achando que a frase feita vai convencer todo mundo. Você não é Deus. E aí Deus está falando assim, reconheça as suas limitações. O óbvio para você não é óbvio para todo mundo. A gente não sabe tudo, os nossos argumentos não são os melhores, da forma que a gente escreve não é o mais top de todos. Não é porque a gente leu 2 ou 3 livrinhos que a gente já agora virou chefe do conhecimento e doutores em divindades sobre todas as coisas. E Deus está falando assim, filhos, eu estou dando para vocês, nesse tempo de divergência, oportunidade e graça para que vocês sejam humildes, para que me lembrem que eu sou assim. Porque o Senhor, sendo Deus, deixou a sua morada e veio morar com os homens e se fez carne, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, dando o maior exemplo de humildade que tem. Ok? E aí, eu queria passar para vocês algo prático que aconteceu, né? Então a gente vai projetar um videozinho e a gente depois do vídeo faz uma oração e termina, que é uma pessoa ortodoxa colocando em ação, porque uma das coisas que a gente aprende é que a gente deve perdoar, né? É fácil perdoar? Tem pessoas que você precisa pedir perdão ou perdoar, né? Ou as pessoas precisariam talvez vir até você e mesmo vindo ou tentaram vir, não é fácil. Perdão é uma das nossas ortodoxias, a gente não abre mão. Jesus Cristo falou assim, se vocês não perdoarem as pessoas, não serão perdoados. Para vocês serem perdoados, há uma condição de perdoarem também. Então nós temos esse ensinamento como um padrão de perdoar. Esse vídeo vai mostrar uma pessoa tentando ser ortodoxa e humilde ao mesmo tempo. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas no local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1,
pela morte de Wendy Lee Caulfield. Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. E os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciar no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Diante destas coisas, diremos todos, né? O Senhor nos chama a humildade, nos chama diante de um mundo com ódio, com muito ódio pelo outro. Gente tramando morte disso, daquilo, de autoridades, presidentes, de guerras sendo planejadas. Ele chamou o povo dele para brilhar no meio desse ódio todo. Ele chamou para a gente ser luz e sal dessa terra, seguindo o exemplo desse Senhor maravilhoso, que desce aos pés de pecadores, indignos, sujos, imundos como somos, e lava os nossos pés. Quem somos nós para tentar ser certo sobre alguma coisa, a não ser sobre uma única coisa, de apontar para Ele e dizer: é Ele, Ele salva, Ele é bom, Ele é humilde, Ele que é o gracioso, Ele é o que sabe tudo, Ele tem a resposta. Ele não falou para a gente apontar para nós mesmos, e não falou assim que nossa busca deve ser querer estar certo sobre tudo, mas Ele falou que Ele está certo sobre tudo e que as pessoas devem saber disso. Não é fácil perdoar um assassino que matou a sua filha, e você sabe que aquilo é um mandamento para você, uma ortodoxia para você, um padrão. Eu tenho que perdoar. Meu Deus, quem tem filho deve estar pedindo: Deus, misericórdia, não faz com que isso aconteça comigo, não me leva a uma situação como essa. Mas muitas vezes, por muito menos, a gente não consegue perdoar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sigamos o exemplo, teremos a mesma atitude de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar das mais altas honras e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te dê humildade, me dê humildade, e vamos orar. Grande Deus, diante do nosso Mestre,
que nos criou, Pai, a imagem e sua semelhança, que possui o controle de tudo e falou: calma, eu tenho controle de todas essas coisas, eu não perdi o controle, não tem uma só morte que aconteça que não esteja no meu controle, porque não cai num pardal sem que eu não tenha ciência. Vocês valem muito mais do que muitos pardais, homens de pequena fé. Tomo controle, criei. O Senhor nos deu a sua imagem, a sua semelhança. Obrigado, Senhor, porque assim podemos fazer pontes onde não existiam pontes, porque agora todo mundo é digno, Senhor, de ouvir o seu Evangelho, de nos aproximarmos. Todo mundo é digno, Senhor, assim que o Senhor nos fez, porque nós somos os mais indignos, reconhecendo quem o Senhor é, e mesmo assim o Senhor falou assim: eu vou dar o reino para vocês. E nós não merecemos, Pai. Ninguém merece entrar no céu. E o Senhor vem, Pai, com essa soberania, dividindo essa imagem conosco, dando essa imagem a nós, Pai, a sua imagem e semelhança. Lavar os nossos pés, quando somos os mais indignos, Pai. Quando discutimos entre nós quem é o maior daqui. Oh, grande Deus, que Pai de exemplo. Ajuda-nos, Pai, a fazer um pouquinho disso. Um pouquinho, Deus. Seja no WhatsApp, no Facebook, nas conversas agora, no trabalho, Pai. A considerar uma outra pessoa e a reconhecer o talento dela. Ela é talentosa mesmo. Então que ela brilhe, Senhor. Que ela cresça. Que sejamos um pouco que nem João, Pai. Que ele cresça e eu diminua diante do Senhor. Mas muitas vezes queremos o sucesso, Pai, também. Que ele coloque esse sentimento em nós. Que as pessoas se dêem bem. Que os nossos pastores cada vez preguem melhor, Pai. Cada vez cresçam mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que os nossos irmãos tenham dons e talentos para distribuir. E realmente, Pai, o Senhor distribua isso de forma graciosa e generosa. E sejamos por todos edificados, Pai. Para que todo mundo, Senhor Deus, se aproxime mais do alvo. Que não é saber mais, mas é conhecer cada vez mais o Senhor. Dai-nos humildade, Pai, para reconhecer os talentos e os dons das pessoas. Para reconhecer quando estamos errados, Senhor. E quando devemos praticar aquilo que o Senhor nos pede com perdão. Dá-nos humildade, Pai. Nos desprende do ego, Pai, de querer estar certo em tudo sempre. Nos ajuda a perdoar e sermos humildes, Pai. Em nome de Jesus eu peço a mim, ao seu povo, a minha família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Nós vamos encerrar já. Queria agradecer então Douglas por deixar ser usado por Deus. Não é fácil trazer aqui uma palavra sobre soberania para uma sociedade, uma cultura que enfatiza tanto o individualismo, a arrogância, a competição, o egoísmo. E falar sobre humildade nos dias de hoje é um desafio. Mas nós pregamos um evangelho que precisa confrontar o pecado que há na sociedade, né, e que há na cultura. Assim como ele também valoriza os pontos positivos da cultura, nós também precisamos confrontar aquilo que é contrário à verdade de Deus. Então, obrigado ao Senhor que nos dá uma palavra e uma verdade que realmente nos liberta e nos faz pensar na nossa posição como cristãos e nos posiciona como filhos de Deus, né, submissos à sua soberania. Que bênção! Eu queria só dar uma satisfação para os irmãos. Nós estamos aí em plena força aí na arrecadação de alimentos, né, e de recursos para apoiar as famílias que estão necessitadas. Então eu queria agradecer aos irmãos que têm vindo aqui todos os dias trazer alimentos, e continuem. Nós temos uma reunião amanhã com um líder comunitário aqui perto, e ele faz um trabalho muito forte aqui em algumas comunidades aqui ao lado. Então certamente nós seremos desafiados para entrarmos nessa parceria de apoio e ajuda à comunidade local. Então em breve vocês vão receber um desafio amoroso aí para nós nos engajarmos também nesses projetos sociais aqui próximo, porque a gente entende que esse é o papel da igreja também, né? Levar, pregar o evangelho e ser uma mão estendida de Deus ao necessitado. Domingo que vem, então, às 9 da manhã,
nós fecharemos a série de mensagens em Efésios, tá? Estaremos no capítulo 6, falando sobre um novo preparo que o cristão tem à disposição para enfrentar essas armadilhas do inimigo e a grande guerra espiritual que existe aí nos dias de hoje e sempre existiu. E após o domingo, então, nós vamos começar uma nova série. Queria pedir para os irmãos projetarem aí. Nós vamos antecipar essa série, ela sairia só em julho, mas diante do cenário, né, atual, nós vamos falar sobre os desabafos de um adorador, baseado em Salmos, né? Então, certamente é uma mensagem que estará bem contextualizada com os nossos dias de dor, né? Percebam que na palavra adorador tem 2 vezes a palavra dor. Interessante, né? Então é um cenário de dor, é um cenário de insegurança, é um cenário de frustração, é um cenário de medo, mas nós temos a esperança, né? E o Evangelho de Deus nos dá essa esperança. Então estaremos aí em Salmos, buscando na palavra de Deus essas respostas que o Douglas aqui já falou aqui, que realmente é o Evangelho que tem. Obrigado então pelos irmãos que estiveram aqui no louvor, Ricardo e a Simone, vieram até com a filhinha aqui, com a Sofia, e obrigado pelo Oséias aqui, o pessoal do som, o Claudinho, o Nailson e a Ana Paula, e o João aqui do Face, fazendo aqui as imagens. Tivemos um pequeno probleminha aí no começo, mas depois aí deu tudo certo, ok? Quero fazer uma última oração então, para nós encerrarmos. Pai querido, obrigado Deus, porque o Senhor nos tem ensinado, diante de tudo isso que nós temos vivido, aquilo que o Senhor realmente quer nos mostrar, e o aprendizado que o Senhor tem para nós nesses dias, Pai. Nós temos pessoas próximas que estão doentes, nós temos pessoas próximas que estão com dificuldade financeira, e nós temos pessoas próximas que estão com muita ansiedade, com muito medo, com muita insegurança. Mas Deus, nós queremos te agradecer, porque o Teu Espírito nos conduz a sermos consolo, conforto, refúgio e força na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem dado um grande mover de solidariedade, não só na igreja, mas em toda a sociedade. Obrigado pelas pessoas, pelas empresas, pelas fábricas, pelos governantes, por todos que estão, Senhor, movidos, Pai, em prol desta cura. Obrigado pelos médicos, pelos cientistas, que o Senhor os capacite, que o Senhor os dê, Senhor, a direção certa, aos governantes, as decisões corretas, para que realmente as pessoas estejam sendo saradas, curadas, tratadas, realmente cuidadas por quem precisa. Deus, que o Senhor possa nos orientar, Pai, a ser um braço estendido e uma mão aberta, Senhor, a quem está precisando, Pai. Que nós possamos, aqui como ouvimos hoje, Senhor, sermos agentes pacificadores. Que o Senhor nos dê, Pai, essa humildade, essa serenidade, para termos, Senhor, em nossos contatos, em nosso convívio, uma palavra sempre de paz, uma palavra sempre de ânimo, uma palavra sempre de esperança. Obrigado, Deus, porque é o Teu Espírito que nos move e que nos capacita a cada dia para sermos bênção na vida do nosso próximo. Em nome de Jesus nós te agradecemos pela saúde, pela força, pelas verdades que o Senhor nos tem dado e pela esperança, Senhor, de um futuro, de um dia e de um amanhã melhor, Pai. Nós não vamos nos afundar, Senhor, na depressão, nós não vamos nos afundar, Senhor, nas más notícias, mas nós sempre teremos uma palavra, Senhor, de esperança em nossa boca
e uma fé muito forte em nosso coração de que sempre estamos contigo e podemos levar isso às demais pessoas, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado, querido, você que esteve conosco, que investiu esse tempo aqui, e nos aguarde então domingo às 9. Separe esse tempo para estar com a sua família, para estarmos juntos novamente. Deus abençoe, boa semana, na paz do Senhor.